Olá pessoal, a aula de hoje, destinada à turma do P3, ela traz para a gente as políticas públicas dentro da saúde da criança. Dentro do Ministério da Saúde, como eu já expliquei para vocês, nós temos diversas áreas técnicas. Quando a gente fala em políticas públicas em saúde da criança, a gente trabalha como equipe técnica com a coordenação geral de saúde da criança e aleitamento materno. Então, essa equipe ela vai ficar responsável por elaborar as ações de atenção integral à saúde da criança. E como eu já expliquei anteriormente, também o Ministério da Saúde sempre trabalha com faixa etárias, né? Para que a gente possa dar uma prioridade maior a esse grupo. Então, para as crianças, a gente trabalha da gestação até os 9 anos de idade. Ou, em outras bibliografias também do próprio Ministério da Saúde, ele enfatiza do 0 aos 9 anos de idade. Qual o objetivo dessa área técnica? Promover a atenção integral, lembrando como ação integral aquela ação completa, né, dentro dos 3 níveis de complexidade e dentro da saúde da criança. Então, e ela vai destacar, em especial, as crianças que estejam inseridas em áreas com maior vulnerabilidade. E aí a gente resgata aquele princípio da equidade dentro do Sistema Único de Saúde. Qual a missão? Promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno. Vejam bem, é uma política pública que ela não enfatiza apenas o ser, né? Como saúde da mulher, saúde do homem, saúde do idoso. Ele especifica que ele quer promover e proteger essa saúde integral completa da criança e o aleitamento materno. Ele vê esse aleitamento materno um dos princípios primordiais para a promoção e proteção dessa criança. E, lógico, respeitando os princípios universalidade, integralidade e equidade inseridos no Sistema Único de Saúde, em parceria com as unidades federativas, municípios, estados, sociedade e família, para contribuir na qualidade de vida dessa criança. É uma área técnica, ela tem uma visão. Tá? A visão é ser grande promotora e protetora dos direitos da criança, a vida, a saúde e a felicidade. Nós temos que imaginar que a criança, a gente fala na assistência à saúde do autocuidado, mas quando se fala em crianças, cabe a essa equipe, a essas equipes que prestam assistência à saúde dessa criança, entender que por si só ela não vai promover seu autocuidado. Então, ela precisa promover e proteger essa rede de cuidados da criança, que sim, essa rede de cuidados, ela vai garantir essa visão de ser essa promotora e essa protetora dos direitos da criança. Dentro da saúde da criança, né, dentro dessa equipe técnica, a gente trabalha com linhas de cuidado. Então, as políticas públicas, elas têm uma conceituação, ela tem uma faixa etária, ela tem também essa linha, o que deve ser merecido, né? O que deve ser destacado dentro da saúde da criança. Quais são essas linhas de cuidado? Nós vemos 5 linhas de cuidado. Vamos começar com essa. Incentivo e qualificação do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Então, ela vai começar justamente na atenção básica. É quando eu vou pesar essa criança, eu vou medir, eu vou acompanhar o crescer, o desenvolver e o desenvolver dessa criança. Eu vou anotar tudo no cartão da criança, aquele cartão da criança que a gente leva para vacinação. Ele não vai servir unicamente, exclusivamente para vacinação, mas para fazer esses registros. A enfermagem é um dos carros-chefe dentro dessa linha de cuidados, dentro desse acompanhamento e crescimento da criança. Então, a gente sempre agenda as consultas de acompanhamento e crescimento. A gente não vai só pesar e medir, a gente vai avaliar, né, dentro do cartão da criança, do menino e da menina, tem um gráfico, né, esperado de crescimento normal para essas crianças. Então, a gente acompanha. A gente pesa, a gente mede, a gente verifica o cartão de vacinação e registra tudo dentro da caderneta da criança. Atenção à saúde do recém-nascido. Então, o objetivo é diminuir a mortalidade perinatal, né? Com uma ação integral que começa lá no pré-natal e vai até o nascimento. Então,
Um dos artifícios, né, utilizados para diminuir essa mortalidade perinatal seria a atenção humanizada. Por exemplo, dentro de uma maternidade você vê inserido, por exemplo, o método do canguru, que mais à frente eu vou explicar um pouco mais sobre ele. Você vê inserido no sistema único de saúde a rede brasileira de banco de leite. Outro passo, outra linha de cuidado, vigilância de óbito infantil e fetal, está muito ligada à atenção à saúde do recém-nascido. Então, é um órgão de vigilância de fato, de notificação, de quantificar esses óbitos infantis e fetais e procurar investigar a causa desses óbitos infantis e fetais, com o objetivo de diminuir. Existem causas que são evitáveis, por exemplo, durante a assistência pré-natal, em que eu faço um diagnóstico precoce de sífilis durante a gestação, eu vou diminuir consideravelmente, iniciando um tratamento ainda durante o pré-natal, dessa criança vir a nascer com sífilis congênita, por exemplo, né? Ou causas de óbitos também. Então, é um serviço de vigilância que a gente vai ter inserido nos municípios e nos estados. Prevenção de violências e promoção da cultura de paz. São notificações, vai se criar uma rede, né, de serviços municipais e estaduais de notificação de casos, né? Por exemplo, os acidentes e as agressões na faixa etária de 0 a 9 anos ocupam o 5º lugar em causas de mortalidade na infância. Então, é necessário uma rede de acolhimento, né, para essas crianças. Por exemplo, ações especificadas, ações vistas hoje na prática com os conselhos tutelares, com o Ministério Público, né, visando proteger essas crianças dessa cultura de violência, né, e estimular essa cultura de paz nos meios em que essa criança está inserida. Promoção e proteção e apoio ao aleitamento materno. Hoje, o aleitamento materno é uma estratégia que, isoladamente, ela previne, é a que mais previne mortes infantis. Ele deve ser exclusivo até os 6 meses e recomenda-se que o aleitamento materno seja estimulado pelo menos 2 anos ou mais. Dentro dessas linhas de cuidado, o Ministério da Saúde ele vai traçar ações, o que de fato na prática a gente vai trabalhar dentro da saúde da criança. Então, essas ações elas estão inseridas na agenda de compromissos, né, que foi assinada em 2004, e nessas ações nós temos o pré-natal, né, entende-se que a saúde da criança inicia-se durante o pré-natal, o parto institucional, né, são as redes e maternidades municipais e estaduais, ou mesmo os partos domiciliares, né, seguro, que ocorrem em alguns municípios da região norte, nordeste e centro-oeste. Urgências e emergências maternas com acesso a leitos de UTI, né, de tratamento intensivo, que eu garanta a urgência, as urgências e emergências maternas dentro da rede de serviços, garantindo a ela leitos de UTI caso seja necessário. Atenção imediata ao recém-nascido, ainda dentro da sala de parto, garantir o alojamento conjunto, né, mãe e filho, e acesso às unidades de cuidados intermediários e unidade de tratamento intensivo quando necessário, e acompanhamento após alta. E a atenção puerperal, que é o pós-parto, depois que essa mulher ganha neném, que ela recebe alta na maternidade e que ela vai ser encaminhada para o seu domicílio. Se existe uma equipe pronta para trabalhar essa atenção puerperal, geralmente são as equipes de atenção básica. Quais são as principais ações? Aqui eu enumerei 9, vou tentar explicar cada uma de maneira breve. Nós temos o Hospital Amigo da Criança, nós temos o Método Canguru, incentivo do aleitamento materno e proteção legal, os bancos de leite humano, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, a primeira semana de saúde integral, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, e o Brasil Carinhoso. Vamos a eles. O Hospital Amigo da Criança, ela é uma iniciativa, né, a mais atualizada de 2014. Ela vai incentivar a introdução desses hospitais nos municípios e nos estados, como uma estratégia de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno e a saúde completa, integral dessa criança e dessa mulher. Ela foi idealizada lá na década de 90 pelo Unicef e pela Organização Mundial de Saúde, e desde 94 que o Ministério da Saúde, através da portaria 1113, garante 10% a mais de verbas para assistência dentro desses hospitais amigos da criança. Alguns hospitais, quando eles trazem para si
essa iniciativa do Hospital Amigo da Criança, ele recebe uma verba a mais, ele recebe o selo, né? Aqui tem o Hospital Amigo da Criança, e existem dentro dessa portaria, né, dessa iniciativa, né, do Hospital Amigo da Criança, regras a serem cumpridas, né? A humanização da assistência, a garantia do aleitamento materno nos primeiros 30 minutos de nascido do recém-nascido, a estratégia do alojamento conjunto mãe e criança. Então, existem várias regras, né, para que esse hospital insira na sua assistência, no seu dia a dia, no seu atendimento dentro dessa maternidade, para que esse hospital venha a ser contemplado com essas verbas federais, e aí, de fato, eu tenho um Hospital Amigo da Criança. E cabe ao Ministério da Saúde acompanhar se, de fato, essas verbas continuam sendo utilizadas para que esse hospital continue com esse selinho Hospital Amigo da Criança. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, o método canguru, né? Que também é um dos métodos que dentro do Hospital Amigo da Criança a gente vai ver em prática. Então, a canguru, né, ela tem uma portaria específica, a 1683 de 2007, e nessa portaria ela vai dar o passo a passo de como inserir, né, o método canguru nessa maternidade. Então, eu trouxe alguns traços dessa política. Então, a posição canguru consiste em manter o recém-nascido de baixo peso em contato pele a pele em posição vertical, que pode ser com a mãe, com o pai ou com outro familiar. Deve ser realizada de maneira orientada, segura e acompanhada, com o suporte de uma equipe treinada. Então, não basta só, vamos fazer o canguru, colocar a criança pele a pele com a mãe, com o pai, com o familiar. Não, existe um protocolo a ser seguido e essa portaria traz. Aqui eu trago uma imagem, né, do método canguru, pode ser até com gêmeos, né? Então, sabe-se que esse método canguru ele vai acelerar a melhora dessa criança, desse recém-nascido prematuro, né? Ele vai se desenvolver mais rápido com esse contato. Incentivo ao aleitamento materno, né? Para que a gente incentive o aleitamento materno, não é só dizer, mãe, é o alimento mais seguro, né, para a criança até os 6 meses de vida. Não precisa inserir água, não precisa inserir chá, não precisa inserir outras bebidas lácteas. Mas a gente precisa ter uma proteção legalmente. Então, nós temos aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai garantir os pais o direito à informação. Essa informação vai começar lá na atenção básica, com direito ao pré-natal, com direito à vacinação, com direito a saber que existem esses direitos legalmente constituídos, né? A Constituição Federal ela vai garantir 120 dias de licença maternidade, o direito à nutriz, né, que é a amamentação após o retorno ao trabalho, ou seja, quando a mãe volta a trabalhar depois da licença maternidade, ela tem que saber que ela tem direito de 1 hora para amamentar seu filho, até essa criança completar os 6 meses de vida. Então, ela volta, né, depois dos 120 dias de maternidade, volta a trabalhar. Essa 1 hora ela pode ser negociada. Ela pode sair mais cedo, 1 hora antes, para poder amamentar, porque se ela não mora perto do domicílio, essa 1 hora dentro da jornada de trabalho, até que ela chegue em casa, ela volta, não será possível. Então, a gente pode ser negociável essa hora que ela vai ter direito, se é chegando depois ou saindo antes. Outra proteção legal são as normas brasileiras de comercialização de alimentos para lactentes e crianças na primeira infância, né? Existe uma portaria do Ministério da Saúde que ela vai traçar estratégias para diminuir um marketing muito pesado em cima desses produtos lácteos, né? Que são amplamente divulgados na mídia, para incentivar, né, o consumo desses alimentos e acaba, consequentemente, diminuindo o incentivo ao aleitamento materno. Também existe uma lei federal, né, de 2006, que ela vai regulamentar a propaganda abusiva dos produtos que vão interferir nessa alimentação. Por exemplo, há décadas atrás, era muito comum os comerciais, por exemplo, de leite, né, trazerem uma imagem mais infantil, para chamar mais a atenção dessas crianças ou chamar mais a atenção dessas mães. Então, hoje existe uma lei federal que vai diminuir esse apelo, né, abusivo desses produtos, justamente para a gente garantir o aleitamento materno.
A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano é a maior e a mais complexa do mundo, tá? A Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, ela é referência mundial, minha gente. Então, é um dos destaques, né, dentro do Sistema Único de Saúde, é termos com orgulho essa Rede Brasileira de Banco de Leite. Nós temos mais ou menos, aproximadamente 194 unidades em operação, né? Ela consegue diminuir o desmame precoce. É comum, comum não, já é estipulado pelo Ministério da Saúde trabalhar a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Essa Semana Mundial do Aleitamento Materno, ela é trabalhada de 25 a 31 de agosto. Então, é comum a gente ver as unidades de saúde trabalhando atividades educativas, o próprio Ministério da Saúde utilizando as mídias, né, para promover esse aleitamento materno. Quais são os objetivos dessa rede? Promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, coletar e distribuir leite humano de qualidade certificada. Né? Em muitos municípios, existe uma organização tamanha que, se você está amamentando em casa e você quer doar, né, você entra em contato com essa rede e ela vem na sua casa, ensina você a fazer essa coleta de leite, né, para poder aumentar o número de leite dentro desse banco de leite humano. Contribuir para a redução da mortalidade infantil. Já sabemos que o leite materno ele diminui os índices de mortalidade infantil de maneira bem concreta. Aí aqui eu trago uma imagem, né, uma imagem, um panfleto do Ministério da Saúde falando sobre o Banco de Leite Humano, que está distribuído em todo o território brasileiro. Né? A Rede Nacional de Bancos de Leite Humano, ela serviu de modelo para a criação da rede latino-americana de bancos de leite humano, né? Composta por 11 países. Então, dentro do Sistema Único de Saúde, você percebe um serviço que serviu de exemplo para toda a América Latina. Opa, deu uma puladinha aqui. Aí aqui são alguns panfletos, né, em que o Ministério da Saúde já lançou campanhas, né, usando aí o apelo, né, do povão com imagem, com atrizes globais, né, mas que vale a pena, que chamam a atenção dessas mães, desse público, para incentivar que o leite, né, para a criança é vida, o leite protege de fato. O leite materno ele é a primeira vacina da criança, a primeira imunização da criança. A primeira mamada da criança, o leite parece fraco, né? Entre aspas, alguns diálogos, algumas pessoas descrevem como fraco por conta da cor, por conta da consistência, mas aquele primeiro leite, né, da primeira mamada da criança, a gente chama de colostro. Ali é o primeiro contato a uma substância que vai imunizar essa criança, vai ativar o sistema imunológico dessa criança. Então, o leite não é fraco, né? O nome desse leite é colostro. E com os dias ele vai amadurecendo e vai tendo a consistência mais branquinha, né? Como a gente já espera de um leite, de maneira mais comum. Outro programa dentro do Sistema Único de Saúde para a Saúde da Criança é o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Ele garante o teste do pezinho, né, uma portaria de 2001. Esse exame do teste do pezinho, ele deve ser feito entre as 48 horas de vida da criança até os 30 dias de vida dela. Né? É coletado uma amostra de sangue do calcanhar da criança com um furinho. Dói, a criança dá um pulão, né, dá um choro, mas com a análise dessa fitinha, né, onde se extrai esse sangue da criança, é possível identificar doenças graves ainda nos primeiros meses de vida dessa criança. Então, quais são? O hipotireoidismo congênito, né, que é quando a glândula da tireoide do recém-nascido não consegue produzir quantidades adequadas de hormônios. A fenilcetonúria, que é uma doença de metabolismo, né, o metabolismo da criança não reage de maneira normal. E as hemoglobinopatias, são patologias, são doenças que vão afetar as células sanguíneas. Então, as células sanguíneas vão ficar de maneira, elas vão ter um traço falcêmico, né? Uma doença falciforme. A estrutura desses glóbulos, eles são alterados. E essas patologias, né? O hipotireoidismo, a fenilcetonúria, a hemoglobinopatias, elas podem ter consequências graves se não tratadas, né?
como uma deficiência mental, cognitiva. Então, a criança não desenvolve de maneira contente. Outro testinho conhecido também, ele é uma portaria federal, né, de 2010. Opa, perdão. Teste da orelhinha, né, ou triagem auditiva. É um exame simples, rápido, não dói, e ele vai detectar se o recém-nascido tem algum problema de audição. Após a realização, é possível iniciar um diagnóstico e um tratamento, né, para essas alterações de maneira precoce. O Conselho Federal de Fonoaudiologia e outras entidades brasileiras recomendam que seja realizada ainda na maternidade, antes da alta hospitalar. Ele não dói, diferente do teste do pezinho, e não tem contraindicação. Então, de 2010 para cá, ele se tornou obrigatório e gratuito, né? E esse exame deve ser ofertado em todos os hospitais e maternidades do Brasil, públicas ou privadas. Outra ação, primeira semana de saúde integral. Eu falei lá no iniciozinho da apresentação. Então, é acompanhar, né, o crescer e o desenvolvimento dessa criança. Ele é realizado através de visitas domiciliares pelos profissionais de saúde, das unidades básicas de saúde. Então, o agente de saúde comunitário faz, o enfermeiro faz, o médico faz. Ele vai ser iniciado naquela primeira visita que a gente faz ainda no puerpério. Então, a mãe sai da maternidade com sua criança, chega em casa e naquela primeira semana a gente vai começar a fazer o primeiro acompanhamento dessa criança, né? O que a gente faz durante essa consulta? A gente vai avaliar a amamentação, pede para a mãe colocar a criança no colo para ela amamentar, para ver se a pega está direitinho. Vamos olhar a vacinação, vamos ofertar essa vacinação, vamos inserir o planejamento familiar ainda durante a amamentação, ainda é possível, e acompanhar o desenvolvimento dessa criança e registrar tudo no cartão da criança. Qual o protocolo do Ministério da Saúde? Então, a gente vai acompanhar essa criança, a gente tem uma rotina, certo? Então, a gente vai acompanhar do nascimento até os 10 anos de idade. Então, o que o Ministério da Saúde recomenda? São 7 consultas. Quando é que eu vou fazer essas 7 consultas? No primeiro ano de vida da criança, eu vou fazer na primeira semana, nasceu, foi para casa, primeira consulta, ainda em casa. Aí eu vou agendar a próxima consulta que já vai ser feita na unidade de saúde. Então, no primeiro mês de vida da criança, no segundo mês de vida da criança, no quarto mês, no sexto, no nono e no 12º mês, quando ela faz 1 ano. Tá? Eu totalizei, dentro do primeiro ano de vida, 7 consultas. Depois do primeiro ano, eu vou fazer 2 consultas dentro do segundo ano de vida da criança. Uma consulta no 18º mês de vida, uma outra consulta no 24º mês de vida da criança. Nessas consultas eu continuo seguindo o mesmo protocolo, pesando, medindo, avaliando se ela está abaixo do peso, se ela está acima do peso, se as vacinas estão em dia, se não estiver eu vou encaminhar para a sala de vacinação, a técnica enfermagem vai fazer essa vacina. Se eu identifico algo específico fora dos padrões normais, eu vou saber encaminhar essa criança dentro dos serviços de saúde. A partir do segundo ano de vida, essas consultas já podem ser anuais, né? Próximos dos meses de aniversário da criança. Então, perto do terceiro aninho, né? Perto do quarto aninho da criança. Então, eu sempre vou fazer as medidas antropométricas, pesar e medir, avaliar dentro dos gráficos a imunização, a nutrição. Algumas unidades de saúde, algumas não. As unidades de saúde hoje já trabalham com o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Dentro desse NASF, a gente já encontra um nutricionista. Então, em casos específicos em que eu percebo, né, nessas avaliações, nessas consultas de desenvolvimento e crescimento da criança, a necessidade de encaminhar para o nutricionista, a gente pode encaminhar, por exemplo. Então, todas essas ações vão ser registradas na caderneta da criança. Aqui eu trago uma imagem, tem a caderneta da criança da menina e do menino. Essa caderneta ela é confeccionada, né, pelo Ministério da Saúde e distribuída para os municípios e para os estados. Dentro da saúde da criança, dentro daquela caderneta, é muito comum encontrar o quê? As vacinas, né? Então, o Programa Nacional de Imunização também é outro programa do governo federal que é destaque mundial, né? Desde a década de 70, então ele foi institucionalizado em 75. Ele integra a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. O objetivo principal é oferecer todas as vacinas com qualidade
Tentar alcançar coberturas vacinais de 100% de forma homogênea em todos os municípios, porque imunização é uma rede, né? Vamos imaginar a gente numa grande roda de mãos dadas. Se alguém solta a mão, a gente tem uma quebra dessa imunização, uma quebra dessa proteção. Então, quanto maior os índices de vacinação, mais protegida eu vou ter as crianças em todo o território nacional. Então, o Programa Nacional de Imunização hoje, ele integra o Programa da Organização Mundial de Saúde, da OMS, tem um apoio técnico operacional e financeiro da Unicef, né, e também recebe contribuições internacionais. Então, de fato, ele é um programa que é a título de referência internacional. Existe o calendário nacional, esse calendário nacional que é ofertado pelo Ministério da Saúde, você vai encontrar em qualquer unidade básica de saúde, essas vacinas, exceto a BCG, a gente não encontra nas unidades de saúde da família, mas os municípios, os estados, eles especificam os serviços onde a gente vai ter a BCG, né? Essas vacinas, elas sempre são atualizadas, e a maior parte das vacinas, 96%, se eu não me engano, são todas produzidas aqui no Brasil. Existe uma diferença de calendário vacinal privado e público? Sim, o privado ele tem um número um pouquinho a mais de vacina, né? Do que da rede pública. Mas é a mesma segurança e a mesma eficácia. Então, por exemplo, quando eu trouxe aqui que a gente faz o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças e utiliza o cartão, né, a gente também utiliza o cartão para vacinação. Então, quando a gente vai pesar e medir a criança, a gente aproveita, né, se vocês perceberam, que no primeiro ano a gente faz 7 consultas, não é isso? Né, no primeiro ano de vida, tá aqui, fazemos essas 7 consultas dentro do primeiro ano. Primeira semana, 1 mês, 2, 4, 6, 9, 12. Se você perceber, né, a gente tem uma relação com a vacinação também. Então, a gente aproveita, faz o acompanhamento do crescimento, desenvolvimento, pesa, mede, verifica se está normal ou não. E, coincidentemente, ela também tem vacinas para tomar. Então, a criança tem vacina para tomar com 2 meses, com 3 meses, com 4, com 5, com 6, com 9. Né? Esse calendário vocês vão ver mais a fundo na disciplina de saúde da criança. Outro programa também bem eficaz, que a gente também vai encontrar registrado lá na caderneta da criança, é a vitamina A. É uma mega dose de vitamina, né? Ela vem numa cápsulazinha, uma amarela e outra vermelha. Não é uma vacina, apesar de estar no cartão, na caderneta da criança, a gente imagina que é uma vacina. Não, é uma mega dose de vitamina A, numa cápsulazinha, né? A técnica de enfermagem ou a enfermeira abre e espreme na boquinha da criança, parece um melzinho. A gente começa a ofertar para a criança quando ela completa 6 meses, e a gente vai ofertar a cada 6 meses uma dose, uma mega dose de vitamina A, até ela completar 5 anos. Então, ela vai tomar com 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, para os menores de 5 anos. Então, a mãe leva, passa para a enfermeira, faz a consulta de enfermagem, vai pesar, vai medir, faz o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, encaminha para a sala de vacinação, toma a sua vacina. E em algumas unidades essa mega dose de vitamina A é ofertada dentro da sala de vacinação, que não é o correto, é interessante que a gente faça dentro do consultório de enfermagem ou dentro do consultório da própria nutricionista. É ofertado também o sulfato ferroso dentro da atenção básica, né, um vidrinho com sulfato ferroso, com uma dose preventiva para anemias. A vitamina A e o sulfato ferroso, elas fazem parte de um programa chamado Brasil Carinhoso, uma ação do Brasil Carinhoso. Na aula de hoje, nós utilizamos fontes do Ministério da Saúde, a Agenda Integral de Saúde da Criança e o guia, né, de atenção às ações estratégicas para a saúde da criança e do recém-nascido. Por hoje é só, pessoal.